Bom, eu estou aqui junto a um instrumento que tem uma grande carga histórica. Bom, ele é um instrumento astronômico que foi reconstituído aqui e ele foi construído, original, e utilizado por um astrônomo alemão que esteve no Nordeste brasileiro durante a invasão holandesa, portanto no século XVII. Esse astrônomo chamava-se George Marcgrave. Ele veio em nome da Companhia das Índias Ocidentais para Recife no ano de 1638. George Marcgrave fez muitas observações da natureza brasileira. Então ele fez estudos sobre a flora, sobre a fauna, sobre os nativos, isto é, sobre os índios brasileiros, e também sobre o céu do Brasil. Esse instrumento, na verdade, não é uma peça que foi encontrada no Recife, isso nem existe. Também não é o que possamos chamar de uma réplica, porque não existe um equipamento original do qual pudéssemos fazer uma cópia. Mas é uma reconstituição baseada em documentos históricos, em manuscritos, escritos na época em latim, onde há uma descrição sobre este aparelho aqui, que é um quadrante, mas com informações também vindas de uma gravura de um pintor que se chamava Zacarias Wagner, que fez uma aquarela em estilo primitivista, onde aparece o observatório, inclusive ele está reproduzido aqui num dos painéis, e que serviu de base também para a reconstituição do instrumento. Então esse instrumento que está aqui atrás é uma reconstituição histórica feita com modelagem tridimensional, modelos 3D, e que procuram reproduzir da maneira mais fiel possível esse instrumento que foi construído e utilizado no Recife no século XVII. Bem, então, do trabalho de reconstituição resultou um desenho e, a partir desse desenho, foi construído, então, este quadrante, que é um aparelho cuja finalidade é a de medir a posição dos astros no céu. Então, para localizarmos um astro em qualquer posição do céu, basta determinarmos dois valores ou duas coordenadas, que no caso são a altura do astro, a altura acima do horizonte, e o azimute, ou seja, a direção, né, em volta do observador a partir da direção do ponto cardial norte. Então, são dois valores. O primeiro valor, então, que precisamos determinar é a altura. Isso é feito apontando a mira na direção do astro, né, e mirando a posição do astro. Né? Assim se determina a altura. A segunda coordenada é o azimute, quer dizer, o astro pode estar em qualquer direção em relação ao ponto cardial norte. E isso é medido girando o quadrante em torno desse eixo vertical, né? E o ponteiro do eixo horizontal indica o valor do ângulo, né, que é a direção do azimute. O interesse de se fazer a reconstituição deste instrumento se deve ao fato de que este instrumento era o mais sofisticado, o mais preciso na época em que Marcgrave fez as observações no Recife.
dos estudos que foram feitos da época, nós ficamos sabendo que este quadrante era uma réplica de um quadrante, digamos, com tecnologia de ponta, que era feita na Europa e que estava montado e era utilizado no observatório da cidade de Leiden, na Holanda, que foi o observatório onde George Marcgrave trabalhou antes de vir para o Brasil. Essas observações servem fundamentalmente para se construir, por exemplo, o catálogo das estrelas, para se fazer o mapa celeste do céu do hemisfério sul, que naquela época era muito pouco conhecido. Serviu também para se fazer observações do Sol, de como o Sol faz o seu movimento anual no céu, determinando as estações do ano. Marcgrave fez também observações praticamente de todos os eclipses da Lua que podiam ser observados na época em que ele esteve no Brasil. Essas observações serviam para determinar a longitude geográfica de Recife.